Boa tarde. Bem-vindos à Sociedade Latino-Americana de Coaching. Meu nome é Mike Martins. E durante esses 40 minutos eu vou passar para vocês o que há de mais inovador em relação ao processo de coaching e como vocês podem se beneficiar com essa metodologia e como vocês podem beneficiar as outras pessoas. Como? Trazendo embasamento científico para o processo de coaching, através das ferramentas de assessment, que trazem embasamentos científicos para você verificar exatamente o que precisa ser trabalhado em você, em o seu cliente, para que vocês atinjam mais metas. E o que nós vamos fazer? Falar de algo altamente complexo de maneira simples e abordaremos inúmeras informações em um espaço curto de tempo, para que vocês possam entender o que a Sociedade Latino-Americana de Coaching, a elite do coaching no Brasil, está trazendo para vocês para enriquecer os recursos que vocês têm em relação a ter resultados. Primeiramente, se eu fizesse algumas perguntas para vocês agora, vocês saberiam respondê-las para mim através de fatos e evidências e comprovar as suas respostas em relação a: você sabe quais são os seus pontos fortes e fracos e como usá-los e como desenvolvê-los? Você tem suas competências definidas? E você sabe onde usá-las e como desenvolvê-las? Você sabe lidar com as suas inteligências emocionais no quesito intrapessoal, você lidando com você mesmo, que é muito mais complexo do que lidando com outras pessoas? E você lidando com outras pessoas, quais são as ferramentas e quais são as estratégias que você pode utilizar para você lidar melhor com você e com as outras pessoas? E saber essas respostas determinarão o seu sucesso. Porque uma vez que você tiver essas respostas, você consegue utilizar os seus recursos em prol de resultados e você consegue terceirizar as suas fraquezas e vulnerabilidades, como com o apoio de outras pessoas ou com cursos de alta performance que apoiam vocês a desenvolver esses resultados e assim se aproximarem da meta de maneira sustentável. Porque não adianta você atingir a sua meta e atrás você deixar 10 problemas juntos com isso. Então o processo de coaching ele vem justamente para quê? Para apoiar você a atingir uma meta de maneira sustentável e manter esses resultados conforme você vai galgando novos níveis. E para que tudo isso aconteça, o que nós temos que entender? O que é o coaching especificamente? Poucas pessoas sabem explicar o que é o coaching. E a Sociedade Latino-Americana de Coaching traz a definição que o que é o coaching? Coaching é o processo de apoiar uma pessoa na identificação e criação de metas, como acessando e desenvolvendo os seus próprios recursos internos e externos. Agora, coach, não é tão fácil quanto parece. Por quê? Porque a neurociência vem nos explicar que nós temos uma parte do nosso cérebro que se chama lobo pré-frontal. É a parte da frente do nosso cérebro que é responsável por guardar as nossas memórias etárias, memórias do passado, e projetar, imaginar e criar o futuro. Agora, o que o nosso cérebro sempre vai fazer? O meio mais fácil, que é lembrar algo que já viveu, porque já está pronto, ao invés de conseguir construir uma meta, que seja sustentável e que tenha critérios específicos. Então, o processo de coaching ele vem justamente aí, para apoiar você a desenvolver uma meta através do desenvolvimento de uma parte do nosso cérebro que tende a não ser muito bem desenvolvida, muito bem explorada e muito bem estimulada. Tanto que virem para um jovem, aproximadamente de 18 a 20 anos, e faça algumas perguntas para eles em relação ao futuro, que você vai perceber a dificuldade que eles têm em, primeiro, manter o foco, e elaborar uma resposta plausível que atende critérios específicos. Então, o processo de coaching ele vem justamente aí, para nos apoiar a desenvolver e criar metas, usando critérios específicos que validem e tornem o resultado sustentável. E como que tudo isso acontece, coaches? O coaching não é algo lúdico. O coaching não é algo instintivo. O coaching não é algo que vai acontecendo conforme o cliente vai apresentando para você informações. Coaching não é feeling, como muitos de vocês têm ouvido e como o mercado tem dito. Coaching não é simplesmente ler um livro, ou fazer um curso de final de semana, ou ter uma explicação do que é coaching e falar: não, eu descobri que eu fui coaching a vida inteira. Me disseram que eu sempre fui um coach. Não. Coaching demanda, um aprendizado com embasamento teórico, uma estrutura e uma metodologia.
Porque você está apoiando a pessoa a elaborar e criar metas. Se você não seguir uma metodologia e uma estrutura, você pode comprometer a vida de uma pessoa, você pode comprometer as finanças de uma pessoa, você pode comprometer até a família da pessoa. Por quê? Você apoiou a conseguir e atingir a sua meta, mas você não levou em consideração qual foi o preço e quais os riscos a pessoa teve que pagar por isso. Então, o processo de coaching, ele é totalmente fundamentado em critérios específicos. E alguns desses critérios serão apresentados para vocês. Primeiro, toda meta ela tem que ter uma data. Uma meta que não tem uma data não é uma meta, é um sonho. Então, o que nós coaches fazemos? Através de perguntas, nós apoiamos vocês a coletar as informações, os fatos e evidências que fazem com que o sonho se transforme em uma meta. E o grande matemático George Polya disse: se você não consegue dar uma data ou um prazo para algo, é que você não possui os elementos necessários para que você estabeleça a data. Então, a sua meta não está bem formulada. Estude, colete informações e aí estabeleça uma meta. Depois que você tem uma meta com data, agora está na hora de você elaborar o plano para que você atinja a sua meta. Depois que o plano está bem elaborado, agora vem o planejamento desse plano e quais são os passos que você tem que levar em consideração para que isso aconteça. Porque aquele cliente já possui uma vida e qualquer ação equivocada do cliente pode comprometer totalmente o resultado e totalmente a prática de coaching. Depois que você tem um planejamento, agora está na hora de você identificar ações. Quais são as ações que você se compromete a fazer de um encontro até o outro para você coletar informações e se aproximar da meta? Essas ações são estabelecidas pelo cliente de acordo com os recursos que ele possui até o momento. E com as ferramentas e com o questionamento, você vai apoiar esse cliente a fazer o quê? A se desenvolver mais e estabelecer ações mais ambiciosas e mais ousadas, mas tudo levando em consideração que o cliente está se desenvolvendo, para que ele consiga atingir isso de maneira sustentável. Uma vez que as ações foram estabelecidas, agora você vai fazer o que ao desenvolver essas ações? Você vai desenvolver competências. E a matemática aqui é muito simples de se entender. Se você é bom de exatas, você tende a não ser muito bom de humanas. Se você é bom de humanas, você tende a não ser muito bom em exatas. Acredite ou não, a partir do momento que você se deparar que você tem a competência de humanas ou de exatas, você consegue trazer o equilíbrio para o sistema. E foram perguntar para Albert Einstein como que ele explicava isso. E Albert Einstein disse: se você é bom de ciências, você não é bom de família. E se você é bom de família, você não é bom de ciências. E aí falaram para Albert Einstein: você pode explicar a complexidade do seu pensamento? Ele disse: posso. Se você passa 15 dias no porão da sua casa, pensando em fórmulas, contas, você não atendeu às necessidades da sua família lá em cima. Se você passou 15 dias lá em cima com a sua família, fazendo tudo o que precisa ser feito, compartilhando tudo o que eles queriam compartilhar, você não atendeu às necessidades que as fórmulas precisavam. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que não somos perfeitos, podemos ser melhores a cada dia e precisamos entender algo muito simples. Eu sou bom de exatas ou eu sou bom de humanas? E aí você vai potencializar o que você é bom e você vai fazer o quê? Você vai terceirizar o que você não é bom. Ou desenvolver isso de maneira que não comprometa os seus pontos fortes. Ao fazer isso, você se deparará com obstáculos. Os obstáculos acontecerão constantemente. Por quê? Ao fazer algo que você não fazia antes, você vai ter que deixar de usar o tempo que você usava no que você fazia antes, para que você agora consiga desenvolver uma nova competência. Ao deixar de fazer algo, obstáculos aparecerão. E agora nós temos uma outra grande premissa do processo de coaching. Não é o que você tem que fazer na sua vida para você conseguir o que você quer. É o que você tem que deixar de fazer na sua vida para você dar lugar ao que tem que fazer. Então, sempre que você deixa de fazer algo, isso se tornará em obstáculos. Você está acostumado a fazer aquilo todos os dias. De um momento para o outro, você simplesmente para de fazer. Como que o sistema e o ambiente vai corresponder a isso? Se você não tiver um plano de contenção, um plano B e C, é questão de tempo para você se boicotar e você voltar para onde você estava. Mas agora tem uma dosinha de remorso, né? E culpa que você não conseguiu de novo fazer o que você tinha que fazer. Por quê? Porque as pessoas pensam só no que tem que ser feito.
e não leva em consideração o que vai deixar de ser feito e como lidar com isso. Então, o processo de coaching sabe que terá obstáculos e prepara você para os obstáculos com plano B e plano C, para que os obstáculos não comprometam totalmente a sua meta. Uma vez que tudo isso está alinhado, agora nós precisamos o quê? De feedback contínuo. E aí entra o processo de assessment dentro do processo do coaching, para alimentar você com fatos e evidências e números palpáveis e reais em relação ao que você está fazendo. E através desses números, você nortear as suas ações e fazer os próprios ajustes. O processo demanda follow-up. O que significa follow-up? Significa acompanhamento contínuo. Porque nós, seres humanos, temos a tendência a perder o foco por conta das urgências, das distrações e obrigações do dia a dia. Então, no processo de coaching, nós apoiamos o cliente a focar naquela meta até que ele consiga atingir a meta. E deixamos claro para ele como que atingindo aquela meta pode agregar em outras metas da vida. E como que tudo isso acontece? Através de uma sustentabilidade. Não adianta você melhorar profissionalmente, a sua vida pessoal começar a entrar em desequilíbrio. E também não adianta você ter uma vida pessoal muito prazerosa e a sua vida profissional não estar bem. Por quê? Porque você vai levar isso para dentro de casa ou você vai levar isso para dentro da empresa. Então, o processo de coaching, através das ferramentas de assessment, traz o quê? Uma sustentabilidade para você em relação à sua meta. Dessa maneira, você consegue atingir metas que você vem patinando há anos na sua vida, por conta de você não ter tido o apoio para isso. E na Sociedade Latino-Americana de Coaching, nós conseguimos formar profissionais que conseguem levar isso para o seu dia a dia, na vida pessoal e na vida profissional, expandindo o seu toolbox, a sua caixa de ferramentas, para ter melhores resultados. Então, como vocês podem perceber, estabelecer uma meta não é tão simples quanto parece. Há inúmeros critérios que precisam ser levados em consideração. E no processo de coaching, nós não trabalhamos com alucinação, não trabalhamos com achismo, nós trabalhamos com fatos, evidências e números. E o que nos fornece isso? As ferramentas de assessment, que estão sendo apresentadas para vocês, para que vocês possam adicionar isso nas estratégias de vocês, e com essas ferramentas vocês possam tomar decisões que vão aproximar vocês das metas. Agora, como tudo isso acontece? Entendendo qual é a diferença de um assessment qual é a diferença de uma avaliação. A linha é bem tênue, os dois, querendo ou não, precisam um do outro. Mas um assessment é um tipo de avaliação diferente. E nós temos que entender isso atualmente. Por quê? Ao usar o termo avaliação de maneira errada dentro de uma empresa, você pode desencadear um problema seríssimo. Porque as pessoas, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo agora delicado, isso pode desencadear uma rádio peão dentro da empresa, pode desencadear fofocas, rumores que não tem nada a ver, e com isso acaba comprometendo totalmente o resultado dentro da empresa. Então, a palavra avaliação, ela precisa atualmente ser o quê? Ser modificada, ser aprimorada. E qual é a evolução da palavra avaliação? Assessment. Onde que nós temos como foco o quê? Aumentar a qualidade através da coleta de informações. E não o que tem acontecido hoje, que é totalmente julgar, culpar e avaliar uma pessoa em relação aos seus resultados. As pessoas, além de nós já sermos, boa parte de nós, traumatizados por conta da nossa vida acadêmica, que nós éramos avaliados constantemente e muitas vezes avaliados por competências que nós nem tínhamos. Coaches, ok? Aqui, quem já foi avaliado quando jovem, durante a apresentação de um trabalho em técnica de oratória e retórica e nunca foi treinado para oratória e retórica? Levanta a mão. Vamos, vocês sabem o que eu estou falando. Quantos de vocês fizeram TCCs sem uma aula de oratória e retórica e foram avaliados por uma banca? Ali você não sabe, mas um trauma foi instalado. Ali você não sabe, mas uma ansiedade foi estabelecida. Por quê? Porque você foi avaliado por algo que você não tinha sido desenvolvido. Então, atualmente nós estamos o quê? Alterando a semântica de algumas palavras para que as pessoas se exponham mais. E com isso elas tenham melhores resultados. Então, assessment é uma avaliação, mas com foco em aumentar a qualidade. Não com foco em julgar e avaliar.
E a partir do momento que você consegue perceber isso, as pessoas estarão mais abertas para se beneficiarem desse processo. E dentro de um processo de coaching, nós estamos o quê? Aumentando a qualidade. Por isso que o processo de coaching traz resultados rápidos. Porque um coach não tem tempo para avaliar nem preocupar, mas sim para identificar quais obstáculos que foram apresentados e o que pode ser feito para usar aqueles obstáculos como uma forma de aprendizagem para a pessoa continuar indo à frente. Opa. Agora, qual é a origem do termo assessment? Como que o termo assessment surgiu? E como o assessment, que é um feedback, tem nos apoiado em relação ao processo? Algumas teorias que esse termo surgiu e originou-se pela primeira vez em 1960 na NASA. E já vou explicar para vocês um pouco da história. Depois, ele foi levado para a esfera empresarial, através de um mecanismo que norteava as informações. Depois que as pessoas perceberam que estavam tendo resultados com isso nas empresas, começaram a levar para a sua esfera profissional. Depois levaram para a sua esfera pessoal. E hoje nós estamos vivendo a era dos indicadores, onde nós temos indicadores para tudo, para que nós possamos nortear as nossas ações e dessa maneira termos melhores resultados. Então, qual é a origem do termo feedback que se tornou um assessment? Primeiramente, começou na NASA. Em 1960, os astronautas começaram as suas primeiras pesquisas em relação a como o espaço trabalhava. E o que acontecia? Em 1960, eles não poderiam colocar nem animais, nem astronautas nos ônibus espaciais, porque o risco de vida e de explosões eram muito grandes. Obrigado. Okay? Então, o que eles faziam? Eles colocavam um computador dentro desse míssil ou desse ônibus espacial não tripulado. E eles lançavam. Conforme esse míssil ia subindo, ele ia adquirindo todos os tipos de informações que vocês podem imaginar. Velocidade, temperatura, pressão, deslocamento, tempo de combustível queimado. Conforme ia subindo, pressão. Quando esse míssil chegava a uma certa altura, esse míssil era explodido. Ao cair no chão, eles encontravam a caixa preta, ali conectavam essa caixa preta a um computador, e ali eles pegavam as informações que eles precisavam para fazer os novos ajustes, para que o próximo míssil fosse melhor e o próximo ônibus tripulado fosse melhor do que o anterior. Depois de terem feito isso inúmeras vezes, eles começaram a fazer o quê? A mandar os ônibus espaciais não tripulados fora do espaço. E o que acontecia? Esse ônibus espacial era lançado, como não tinha ninguém lá dentro, eles mandavam o quê? Um sinal do míssil ou do ônibus espacial para a Terra. A Terra decodificava os sinais e mandava como se fosse um sonar mesmo, tum, para ele. E o míssil era teleguiado aqui da Terra. Esse termo depois foi chamado de feedback, que aconteceu mais ou menos em 1960, e depois vocês sabem que em 1969 o homem consegue pousar a Lua. Por quê? Somente através de fatos, evidências e informações que permitiram que eles conseguissem atingir uma meta como essa. O que aconteceu após isso? É nesse momento que começa a grande demanda e o grande crescimento populacional. E as empresas não possuem nenhum mecanismo de feedback, de assessment, para ver quantos insumos entra, quanto tem de produção, o quanto de desperdício. É nesse momento que eles se beneficiam da estratégia da NASA e começam a inserir protocolos e ferramentas de feedback para saber o que está acontecendo dentro das empresas. É nesse momento que as empresas começam a ter ótimos resultados, porque agora elas sabem quanto entra e quanto sai. E aí o que acontece? Esses profissionais que estavam dentro dessas empresas, eles começam a perceber que eles podem levar isso para suas vidas profissionais. E aí começam a era das planilhas, as eras dos indicadores, onde as pessoas começam a verificar as suas finanças e começam a ter melhores controles. Dessa maneira, começam a poupar e começam a ter melhores resultados. Agora, uma vez que perceberam que o que surgiu na NASA, que acrescentou resultado nas empresas, que estavam levando eles a ter melhores resultados profissionais, os mesmos perguntaram, e se nós levássemos isso para a nossa vida pessoal? Opa! Foi nesse momento? Um minutinho. O que está pulando?
ok? Foi nesse momento que as pessoas começaram a levar essas ferramentas para o seu dia a dia. Agora estavam o quê? Mensurando e avaliando o seu dia, como usavam as suas horas, como usavam suas finanças, como lidavam com seus filhos e como gerenciavam todas essas informações. Por quê? Porque estavam tendo ótimos resultados. E aí, com isso, o tempo vai passando e nós chegamos agora, onde que hoje, através de um celular, você consegue literalmente ter qualquer tipo de assessment, desde suas competências ao número de passos que você dá por dia, aos seus batimentos cardíacos, ao quanto de alimento você ingere e ao quanto de exercícios você tem que fazer. Então, o termo feedback que surgiu em 1960, ele foi sendo aprimorado, com foco em o quê? Em levar para os seres humanos fatos, evidências e indicadores palpáveis e confiáveis para que o ser humano pudesse se basear nessas informações para tomar decisões que pudessem trazer melhores resultados. E o crescimento, ele continua acontecendo. E tudo que no início eram informações soltas, agora elas foram consolidadas. E foi nessa hora que surgiu os assessments, que são ferramentas, como vocês puderam ver, para melhorar a qualidade e melhorar a produtividade, levando em consideração essas décadas de análises em relação ao que o ser humano realmente precisa focar para ter melhores resultados. E agora eu vou apresentar para vocês algumas dessas ferramentas que são utilizadas atualmente no mundo pessoal e no mundo profissional, e como através de embasamento científico você pode pinpoint, você pode encontrar especificamente o que precisa ser trabalhado e com um programa de desenvolvimento ou com um programa de coaching, você pode customizar essa inteligência e começar a ter melhores resultados na sua vida. Quais são algumas dessas ferramentas que vão assessment, avaliar a sua mente? A primeira ferramenta que nós temos é o DISC. O DISC é uma ferramenta que muitos de vocês já devem ter escutado, que é uma ferramenta que tem como foco apoiar você e os seus clientes a identificarem as suas tendências e preferências comportamentais. Então, através de uma análise, levando em consideração o trabalho de Jung e inúmeros outros psicólogos, e levando em consideração o trabalho de especialistas em linguística como Noam Chomsky e outros, eles avaliaram quais são as tendências e as preferências comportamentais das pessoas. Como? Através de 4 dimensões específicas. Ao levantar essas informações, foram apresentados os pontos fortes de cada um de nós e os pontos fracos de cada um de nós. A partir do momento que você começa a entender quais são os seus pontos fortes, você coloca eles em prática e você tem melhores resultados. E, como eu mencionei no início, você fica a par dos seus pontos fracos e o que você pode desenvolver, o que não dá para você desenvolver, mas como você pode terceirizar através da inteligência de outras pessoas para ter melhores resultados. Então, disse que foi utilizado por mais de 38 anos e por mais de 53 milhões de pessoas. É uma ferramenta de avaliação comportamental que tem como finalidade aumentar a compreensão das pessoas em relação ao seu próprio comportamento e o dos outros. Muitas vezes nós chegamos e falamos, nossa, ela não para de falar o dia todo dentro do trabalho. Ela acaba me irritando. Ou, ele é muito mandão. Ou, nossa, aquela pessoa só pensa em números. Nossa, aquela pessoa fica fazendo todos os dias a mesma coisa. Isso me irrita. Quando que, na verdade, essas pessoas estão mostrando para você quais são as inteligências delas, e uma vez que você perceba isso com um foco positivo, agora você pode usar aquela pessoa que fala muito, para quê? Para explicar um produto, para convencer um cliente desafiador, para passar uma mensagem negativa. Você pega aquela pessoa que é muito mandona, e você vai poder utilizar aquela pessoa para ser aquela pessoa que vai delegar e vai cobrar resultados. Você vai pegar aquela pessoa que tem o hábito da rotina, que faz todos os dias a mesma coisa, e é aquela pessoa que você vai entregar aquele projeto que precisa chegar até o fim. E você vai pegar aquela pessoa que não gosta muito de outras pessoas, mas está sempre lá na sua salinha trabalhando com fatos e com números, e é essa que vai fazer uma análise de cálculo, é essa que vai ver o que realmente está acontecendo. Então, nós temos a tendência a, primeiro, estereotipar e julgar as pessoas, mas não através dos pontos fortes delas, mas do que nós achamos que é negativo.
E no processo de coaching, ao ampliar a sua percepção, você começa a perceber quais são os talentos que você tem e como você pode utilizar as pessoas ao seu redor para ter melhores resultados. Como? Através do mapeamento de 5 dimensões específicas. Primeiro é a dominância. Agora, o que o coaching e o que o assessment traz para você? Que o que é um ponto forte, quando feito exageradamente ou sem controle, pode te expor a perigos seríssimos. Então nós temos dominância, influência, estabilidade e cautela. O que é a dominância? É uma pessoa que desbrava, que corre riscos, é uma pessoa com alta energia, é uma pessoa que o foco é em resultados. É aquela pessoa que você quer ter na frente do seu grupo, você quer ter motivando todas as pessoas. Mas o que acontece quando um dominante foge do controle, ou não sabe até onde ele pode ir? Corre riscos desnecessários, que podem comprometer totalmente os resultados e também pode comprometer a sua saúde. Sua alta energia passa como rolo compressor por cima das pessoas. O seu foco só em dinheiro esquece das pessoas, esquece que tem um processo a ser executado e muitas vezes não se atenta às informações. E com isso, o que no início era uma vantagem competitiva e uma virtude, pode ser o fracasso da empresa ou daquela pessoa. Agora nós temos o influente, a influência. Aquela pessoa persuasiva, idealista, aquela pessoa comunicativa, aquela pessoa altamente otimista. É aquele que está sempre conversando, sempre agregando valor, sempre se preocupando com o outro, sempre lutando pelas pessoas. É aquela pessoa que sabe cativar, sabe negociar. E aquela pessoa que tem o foco em pessoas. Agora o que acontece? Quando a pessoa influente não tem um limite de como usar, a persuasão dela pode se tornar uma técnica de manipulação, tende a ter muitas dificuldades em gerenciar o seu tempo, e o foco dela fica sendo em pessoas. Então ela esquece que uma empresa precisa de resultados para se manter. Esquece que uma empresa tem processos que precisam ser executados. E acaba esquecendo da importância das informações. Então essa pessoa que tem um I alto, ela precisa saber quando e onde ela pode utilizar. Depois nós temos a pessoa voltada à estabilidade. É aquela pessoa que consegue executar todos os dias a mesma coisa com maestria. É ótima para a rotina, é uma pessoa de final que acaba o que está fazendo, é ótima de trabalho em equipe e é muito paciente. Essa é a pessoa que você quer executando algo de começo, meio e fim. Agora, o que acontece com uma pessoa como o S de estabilidade? Ela tende a ter muita dificuldade em relação a mudanças. Se você não preparar ela para mudanças, ela não consegue fazer o que ela tem que fazer e ela tende a não ser criativa. E o foco excessivo em processos, esquece que ela leva em consideração as pessoas, os resultados e as informações. E para completar o nosso círculo, nós temos o cauteloso. Aquela pessoa perfeccionista, detalhista, analítica em relação ao processo, que foca em número e foca em resultados. É uma ótima pessoa para você ter no seu departamento de finanças, seu departamento de contabilidade, seu departamento de projetos. É uma pessoa que foca muito em resultados. E com isso, você consegue apoiá-la. Agora, é uma pessoa que, por conta de ser perfeccionista, tende a não conseguir finalizar as coisas no tempo estabelecido corretamente. Então, como vocês puderam perceber aqui, o DISC ele traz para nós isso, os seus pontos fortes e os seus pontos negativos, e como você pode crescer com isso e se desenvolver profissionalmente, e como você pode perceber as pessoas que estão ao seu redor. Depois do DISC, nós temos a próxima ferramenta, que é o Access. Agora que você já conhece os seus comportamentos, agora está na hora de nós identificarmos as suas competências. Você sabe quais são as competências que você tem? Você sabe onde especificamente você pode utilizar as suas competências? Então, através do mapeamento de competências, você consegue ter melhores resultados. E como que isso acontece? Há uma análise de 360 graus em torno de você, focada em algumas competências específicas, onde você se avalia, seus pares te avaliam, seu líder lhe avalia e seus liderados avaliam você. E essas pessoas vão dizer para você quais são as competências que você tem forte, quais são as competências que você tem que são mais frágeis, e através de um processo de coaching nós conseguimos customizar o seu desenvolvimento, sempre focando em focar no que você tem que predomina em você. E depois, paralelamente, fortalecendo você em relação ao que você ainda não tem forte. Por quê? É um grande perigo que acontece em várias empresas.
A pessoa chega lá, você identifica o que ela tem de ponto forte e você identifica o que ela tem de ponto fraco. Você começa a trabalhar no ponto fraco. E agora ela para de fazer o que ela fazia, que ela estava tendo resultados. Agora ela entra o quê? Numa crise existencial. Ela já não desenvolveu o novo e não sabe mais fazer o outro. E aí você tem um problema seríssimo dentro da empresa. Então nós temos que saber o que focar. E quais são alguns dos focos que nós daremos? Primeiro, rápida resolução de problemas. Quais são as competências que você tem que utilizar para resolver problemas? Pensamento crítico. Como fazer análise? Quais são as competências que você tem que acessar naquele momento? Traços de personalidade. Como eu disse para você, se você é bom em exatas, tende a não ser bom em humanas. Se você é bom de humanas, tende a não ser bom em exatas. Ao se conhecer através de uma análise comportamental, você consegue ter maior equilíbrio em competências. Okay? Ritmo de trabalho, quais são as competências que você pode utilizar para você dosar o seu ritmo de trabalho conforme o que está sendo apresentado. Assertividade, quando você tem que ser assertivo e quais as competências que te tragam esse resultado. Cooperação, quais são as competências que você precisa para você ter a cooperação das outras pessoas. E pensamento crítico. Então, quando você sabe o que a situação está exigindo, você sabe, dentro dos seus recursos, escolher quais são as melhores competências. E o terceiro é o 6 Seconds, que é um assessment que visa verificar o seu nível de inteligência emocional. Okay? Focando em 2 critérios. Inteligência emocional intrapessoal, sim, você se comunica com você mesmo. E foi igual eu disse no começo da nossa palestra, é muito mais difícil nós lidarmos com nós mesmos do que lidar com os outros. Sabem por quê? Porque antes de você lidar com alguma pessoa, você tem que lidar com você mesmo. Então nós temos a tendência em pôr a culpa e a responsabilidade nas outras pessoas. Quando são os nossos pensamentos que estão manifestando ações e comportamentos em nós. Então, através do 6 Seconds, você consegue identificar o seu nível de inteligência emocional e o que você pode fazer para, de acordo com aquela meta ou aquela situação, você utilizar o melhor repertório. Como que você tem que agir de acordo com a situação? É a grande confusão atualmente. Nesse momento eu sou o gestor, eu cobro, eu foco resultados, eu exijo performance, eu sou o líder. Eu motivo, eu inspiro, eu levo eles comigo. Está na hora de eu dizer o que precisa ser dito ou eu tenho que esperar o momento oportuno de fazer isso? E muitos de nós temos grandes dificuldades. Então hoje nós temos um curso que nos apoia a desenvolver essa inteligência emocional. Okay? Quando agir como gestor, quando agir como líder e como agir como um coach. E qual é o comportamento que você precisa usar naquele momento e quais são as competências para você ter o melhor resultado. Através de uma análise de 6 Seconds que pontua sua inteligência emocional, você consegue fazer isso com maestria. E vocês têm como usar os assessments hoje de que maneira? Não só dentro de um processo de coach, mas seleção. Você vai selecionar uma pessoa para a sua empresa ou para o seu time. O que especificamente você quer nessa pessoa? Qual é o comportamento que você quer? Qual é a competência que você quer? Qual é o nível de inteligência que você precisa daquela pessoa? Através de um assessment você consegue. Coaching Mentoring, como lidar com o seu cliente, qual é a característica de cada um? Desenvolvimento individual, que tipo de treinamento aquele liderado ou colaborador precisa? Desenvolvimento de liderança, como você pode apoiá-los? Formação e desenvolvimento de prevenção e resolução de conflitos interpessoais e equipes, o que a sua equipe está precisando e que embasamento científico você pode usar para aprimorá-los. E aprimoramento de relacionamento intrapessoal e interpessoal. E é isso que eu estou dizendo para você. Nós temos várias ferramentas que abordam foco interpessoal. Mas quais são as ferramentas que nos vão apoiar a nos entender intrapessoalmente? Então, através desses assessments e através de uma devolutiva, você consegue desenvolver seus comportamentos, desenvolver as suas competências e saber o seu nível de inteligência emocional. E através do mesmo, saber exatamente como lidar, dependendo do que a situação está pedindo para você. E bem-vindos ao futuro, onde que nós não temos mais tempo para fazer isso através de tentativa e erro, porque isso pode custar
e o timing pode passar e com isso nós podemos perder resultados. Então, bem-vindos à Sociedade Latino-Americana de Coaching, onde nós apresentamos assessments dentro de todos os nossos cursos para que vocês saibam, através de embasamento científico, o que você precisa desenvolver. Bem-vindos ao futuro e bem-vindos à elite do coaching no Brasil, a Sociedade Latino-Americana de Coaching. Okay?